Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de saber se você já está preparado para ficar sem internet. Isso porque parece que já está tudo pronto globalmente aí para derrubar a internet no mundo inteiro. É uma quantidade tão grande de notícias, matérias e estranhas falas sobre esse assunto que eu acho que vale muito a pena a gente começar a ficar de olho nisso tudo aí. É claro que se você quiser saber muito mais sobre esse tipo de questão, fica o convite aqui para você estar conosco no Manual 2023, primeiro link aqui embaixo. Ali você vai ter educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos e os jogos de poder lá fora e como eles influenciam aqui dentro. Você vai fazer a inscrição uma vez, vai estudar até comigo, até o fim do ano direto comigo, vale muito a pena, muita gente entrando, sem falar na promoção dos livros na livraria. A promoção vai até só o dia 30 agora, então aproveite aí descontos especialíssimos, inclusive nos meus livros que estão com desconto especial, tá bom? Então, galera, se você acompanha o meu trabalho na internet, né, se você lê os meus livros aí ou estudou comigo também nos meus cursos, você sabe muito bem que um dos maiores oráculos do mundo hoje, né, que é o Fórum Econômico Mundial, ele está desde 2020 alertando para o iminente risco de a internet cair no mundo inteiro. Para eles, a causa disso seria um grupo de ativistas digitais ali que propositalmente derrubaria a internet no mundo inteiro. Isso, as simulações realizadas nos eventos chamados Cyber Polygon, né, o polígono cibernético, traria ali um número de óbitos ainda maior do que até mesmo a crise sanitária. Uma vez que os mais diversos serviços de segurança, transporte, saúde, infraestrutura deixariam de funcionar repentinamente. A maioria das pessoas que leu isso, né, que o Fórum Econômico Mundial estava escrevendo, falaram assim, o Fórum Econômico está viajando, está exagerando, tá viajando na maionese. Mas quem conhece a lista de previsões já cumpridas, a lista de previsões acertadas, o track record do Fórum Econômico Mundial, quem que sabe disso tudo tem a convicção de que a melhor coisa a fazer é levar a sério o que esses caras estão dizendo. Recentemente, essa ideia de derrubada da internet global, ela ganhou um novo aspecto quando o ex-líder lá de Moscou, Medvedev, ele disse que agora, né, depois de Moscou já ter percebido que quem destruiu os gasodutos Nord Stream 2 e 1, que passavam lá no fundo do Mar Báltico, e já tendo descobrido que quem destruiu o gasoduto foram os Estados Unidos em associação com o Reino Unido, segundo Medvedev, agora eles estariam no direito de cortar os cabos submarinos de internet dos Estados Unidos. Lembrando que em 2020, quem acompanha o meu canal aqui sabe muito bem disso, o navio espião de lá de Moscou, o navio Yantar, ele estava aqui na costa brasileira. Veio para cá sem aviso, teve ali até um desconforto com a Marinha Brasileira e veio exatamente para a região onde chegam os cabos submarinos de internet ao Brasil. Antes, eles já haviam sido identificados ali na costa da Irlanda, exatamente também na área onde ficam os cabos submarinos de internet que ligam a Europa à América do Norte. Claro que isso aí é tudo muito estranho, né? Só que a novidade agora é outro fator que está colocando a internet global sob risco, tá? Vejam só o que tem sido publicado por veículos especializados e também não só veículos especializados em novas tecnologias, mas também veículos especializados em área bélica, questões geopolíticas. Olha o que eles estão dizendo. Eles estão argumentando que uma emissão de massa coronal solar pode realmente acabar com a internet na Terra e não apenas por algumas horas, mas por meses. Ou seja, o Sol aumentando a sua atividade, emitindo ali massa coronal, fazendo com que a radiação chegue até aqui e derrube a conexão de internet. E isso, segundo esses estudos, geraria um caos no mundo todo com um elevado número de óbitos, inclusive confirmando aquela teoria lá de Moscou, do pessoal que quer cortar o cabo de submarino de internet, ou aquela teoria de que a gente teria aí uma ofensiva de ativistas digitais. Então tá todo mundo falando, várias frentes diferentes falando sobre a internet global caindo. O que será que está por trás disso, né? No caso de uma atividade anormal solar, isso se refere a distúrbios atmosféricos que acontecem no planeta Terra, que se originam lá da emissão de massa coronal solar, causado principalmente por essa atividade solar mais incisiva, mais intensa. E essa massa coronal é emitida pelo Sol e quando
ela vem até, é espalhada pelo espaço, né, e ela encontra, o que ela encontrar no caminho, ela acaba fritando ali os circuitos, né? A gente sabe que é uma fonte muito poderosa de energia que, quando atinge a atmosfera da Terra, provoca uma espécie de reação geomagnética. Embora, né, geralmente isso só seja visto o resultado disso como aquelas famosas auroras boreais, né? O que pode acontecer é que um tipo de emissão magnética dessa pode acabar com satélites e outros instrumentos aí também delicados, como os cabos submarinos que transportam a internet mundo afora. Quem falou isso foi a professora da Universidade da Califórnia, Irvine, que é a Sandita Abdul-Yoth. Os cabos submarinos, segundo ela, correm ainda mais perigo do que os cabos terrestres. Aí você se pergunta por que seria isso. Não fica muito clara a explicação, mas essas super atividades solares podem fazer com que esses cabos interrompam a sua conexão, e isso pode levar meses para ser resolvido, deixando todo mundo sem internet. Durante essas atividades solares fora do normal, o fluxo de energia eletromagnética direcionado para a Terra resulta em casos assim como esses, né? A NASA já tem monitorado o Sol há muito tempo, né? O Sol segue um ciclo ali de mais ou menos 11 anos, em que ele se torna cada vez mais volátil nesse período, e depois ele vai diminuindo a sua atividade gradualmente, né? À medida que passa num período de elevada volatilidade do Sol, essas emissões de massas coronais solares vão ficando mais poderosas. Agora, embora a sua frequência e intensidade possam variar, essas chamadas emissões geomagnéticas realmente fortes podem levar à interrupção da operação de satélites, transmissões de rádio e da própria conexão com a internet. Embora a gente tenha evitado por pouco uma grande atividade dessa em 2012, vejam um ano aí também importante, o ano de 2012, o último evento significativo dessa escala que aconteceu foi lá nos idos de 1859, onde recebeu o nome de evento Carrington. Naquela época, a infraestrutura elétrica, obviamente, não era muito robusta, ainda estava no início, né, a infraestrutura elétrica e eletrônica, mas mesmo assim, essa chegada aí dessa instabilidade geomagnética foi tão poderosa que fez com que as linhas dos telégrafos dessem choques elétricos nos operadores e até simplesmente se incendiassem espontaneamente. Essa intensa atividade fez com que auroras boreais e austrais fossem visíveis no mundo todo e não apenas nos polos, né? Geralmente a aurora boreal é vista só no Polo Norte, mas a atividade solar foi tão forte que essas auroras foram vistas pelo planeta Terra inteiro e não só nos polos Norte e Sul. Agora, se uma atividade solar dessa magnitude ocorresse hoje, poderia causar danos muito severos aos componentes eletrônicos dos satélites em órbita, resultando ali numa alta possibilidade de interrupção dos serviços de navegação e de comunicação globais, incluindo ali a chamada sincronização de tempo do GPS, que é baseada na própria internet. Além disso, uma onda de radiação eletromagnética na atmosfera induziria ali grandes correntes em nossas redes elétricas, representando o risco de falha do transformador elétrico e provocando interrupções prolongadas na rede elétrica. Isso seria o mesmo efeito de um pulso eletromagnético, né, que é tão falado aí como uma preocupação geopolítica também, né? E essas preocupações elas voltaram a circular na mídia em 2021, quando a cientista da computação divulgou um relatório de pesquisa sobre a possível ocorrência de uma emissão coronal dessa muito grande na década seguinte, né? A NASA tem vigiado permanentemente o Sol para tentar alertar sobre a possibilidade de algo como isso acontecer, né? Isso por meio de vários instrumentos tecnológicos, né, como o Parker Solar Probe, que é a espaçonave que foi posicionada o mais próximo possível do Sol, né? E ali, nesse estudo, eles conseguiram informações valiosas também sobre a atmosfera do Sol. É algo muito preocupante, porque hoje a gente já tem vários especialistas e vários argumentos sobre motivos que poderiam levar o mundo a ficar sem internet.